Beleza. Shalom, meus amados, boa noite. Como é que vocês estão? Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre Paulo e Timóteo, dessa, desse relacionamento que eles tinham de discipulado, né? O Paulo era discípulo, discipulador de Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, ele já, mesmo de pouca idade, né? Nos seus 20, 30 anos, ele já tinha um chamado de Deus para pastorear a igreja, cuidar de pessoas, né? E E o discipulado de Paulo exatamente vem nessa, nesse foco que é preparar Timóteo para ser um cristão fervoroso, ser um líder, apesar da pequena idade, entendeu? Então, eu queria exatamente compartilhar com vocês um dos ensinamentos que Paulo transmitiu para Timóteo. Se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês em Timóteo 4, versículo de 12 a 16, para a gente poder acompanhar essa leitura, tá bom? O versículo 12 começa assim: Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tenha cuidado de ti e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Acho que a primeira coisa que a gente pode ressaltar aqui é Paulo falando para ele que ninguém despreze a tua mocidade. O que é isso? Ele está falando assim, que ninguém te tire para nada só porque você é mais novo, entendeu? Então, assim, não deixe que a sua pouca idade te atrapalhe a fazer a obra de Deus. Entendeu? Esse é o primeiro ensinamento que Paulo já dá para Timóteo, que a gente que pode você ter um relacionamento profundo com Deus, um conhecimento da palavra, e até liderança a partir de uma idade menor, como era com Timóteo. E agora que a gente vai ter os 5 pontos que eu separei para a gente tratar com relação a isso, é o primeiro ensinamento de Paulo, que é a necessidade de ser exemplo, lá no capítulo 12. Então, a necessidade de ser exemplo aonde? Na palavra. Na palavra quer dizer o quê? Conforme a gente usa a palavra, quanto em conhecer a palavra. Então, ser exemplo na palavra é agir conforme os mandamentos de Deus. Entendeu? Ela é o que está escrito lá em Salmo 119, que a palavra é luz para o caminho. Então, assim, a palavra tem que ser o seu modelo. E para isso, para que a palavra seja o seu modelo, você tem que conhecer a palavra, você tem que ser exemplo no conhecimento da palavra. E aí é onde tem a importância da gente ler a Bíblia e estudar, entendeu? É muito importante que a gente, como cristão, que a gente, como servo de Deus, filho de Deus, que a gente leia a palavra toda. A Bíblia é um livro grande, é um livro difícil. Eu sei que não é fácil, mas escolha um período, escolha um plano de leitura da Bíblia, porque é importante. A gente, como cristão, a gente precisa conhecer toda a palavra de Deus. Aqui depois Paulo fala para a gente ser exemplo no trato, que é tratar os irmãos com amor e gentileza, especialmente os membros da nossa família e as pessoas que precisam conhecer Deus. Então, assim, na igreja a gente precisa ser exemplo no trato com as pessoas, mas em casa, muito mais, porque em casa é o dia a dia, é onde a gente é mais testado. E às vezes você está orando pela conversão do seu irmão, do seu pai, do seu avô, do seu filho. E é nesse trato é onde as pessoas são mais tocadas. Então, é por isso que Paulo ele ressalta essa questão de ser exemplo no trato.
como Jesus trataria as pessoas, entendeu? E essa é a parte mais difícil daqui. Depois é ser exemplo no amor, que tá ligado ao trato, mas é Oi, demonstrar o mãe. amor de Deus Quê? com ações. E o amor é ação. Como a gente vê lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Então, o amor é uma doação, o amor é uma ação, não é um sentimento, não é algo que você tenha que sentir. Ah, não sinto. Não, amor é uma ação. Então, a gente tem que ser exemplo nesse amor de Deus. Também temos que ser exemplo no espírito, que é o quê? É estar sempre em contato com o Espírito Santo, pedindo a ele discernimento de espíritos, para que a gente não seja enganado por, por falsos espíritos, por falsas doutrinas. E sempre pedindo os dons espirituais. A gente tem que ser também exemplo na fé, que é exercer a fé em Deus e nos seus mandamentos. E a fé, meus irmãos, é complicado porque exige da gente uma confiança em algo que a gente não vê, mas que a gente crê que exista. Então, a nossa fé em Jesus não se baseia da gente ter visto ele morrer e ressuscitar, mas em crer na palavra dele, que ele morreu, ressuscitou e ele vai voltar. E a gente também, muito importante na juventude, que é ser exemplo na pureza. Isso daqui a gente pode falar de várias coisas. Pureza no falar, pureza no se relacionar com as pessoas. Isso daí pode ser qualquer tipo de relacionamento de amizade, relacionamento amoroso. Então, isso daqui linka muito com a mensagem da quinzena passada, do Ariel, que é sobre o banquete do rei. Não se contaminar com o banquete do rei. Isso tem a ver com ser exemplo de pureza. E foi isso que Daniel, Misael, Azarias, os amigos todos de Daniel, junto com Daniel, foram exemplo. Eles foram os mais capacitados depois daquele período de pureza deles. E é exatamente isso que Paulo fala a Timóteo. O segundo ponto que Paulo trata com nosso irmão Timóteo é persistir. Persistir é o quê? É fazer, fazer de novo, não deixar de fazer. O quê? Ler, ouvir e colocar em prática a palavra de Deus. Isso aqui volta lá no exemplo da palavra. Mas assim, a gente precisa persistir em ler, ouvir, porque a fé vem para ouvir. Então a gente precisa falar, ler e falar. Não só ler na mente ou botar, a gente precisa falar a palavra de Deus, para que isso mude o nosso ser e a gente comece a praticar a palavra de Deus. E a gente precisa persistir, porque não vai ser fácil. Vai ter dia que vai ser fácil, você consegue, amanhã já esqueceu, amanhã você está na escola, já solta uma palavra ali, já xinga o fulano, tá jogando futebol, já perde a paciência. Mas essa persistir é diariamente. É diariamente. E aqui ele faz uma ressalva no terceiro conselho, que é não desprezar o dom de Deus. Isso às vezes a gente não leva em conta, né? Que é Deus nos dá certas qualidades, Deus nos dá dons mesmos, seja cantos, seja a palavra, seja o ensino, seja de lidar com pessoas, de ser uma pessoa que se comunica bem. Então a gente precisa utilizar esses dons que Deus nos deu para a glória dele. É óbvio que se você canta bem, você pode cantar bem em qualquer lugar, mas o foco é o quê? O foco é sempre servir no reino de Deus. E, e é disso que fala de não desprezar, não é simplesmente usar para o que usar para o que Deus te deu, entendeu? Isso aqui nos leva para a parábola dos talentos. Então, o desprezar o dom de Deus é exatamente enterrar o talento. E a gente viu o que que acontece com quem enterra o talento. Então, isso aqui é um alerta para a gente. Não desprezar o dom que Deus nos deu. O quarto ponto
que Paulo ressalta com Timóteo é o seguinte: ter cuidado com sua vida em Cristo e com a sã doutrina. Então, o que é ter cuidado? Evitar a aparência do mal, entendeu? Evitar se colocar em posições que você não precisaria estar. É, a, a nossa vida como cristão, a gente vai ser tentado naturalmente só porque a gente é cristão. Então a gente não precisa colocar mais dificuldade na nossa vida, entendeu? Se colocar em situações complicadas, ouvir ensinamentos malignos, entende? Como a agenda woke ou qualquer coisa do tipo. Coisas que deturpam a Bíblia, ensinamentos que deturpam a sã doutrina de Deus e que contaminam. Então, a gente precisa ter cuidado com o que a gente ouve, com quem a gente, de quem a gente ouve, e sempre mergulhar, voltar lá na Bíblia, que é no conselho 2, que é persistir em ler a Bíblia, porque você precisa ter o padrão divino. A gente precisa ter o foco e o padrão que Deus estabeleceu. E aí você vai julgando a partir dali. Se você ouve a determinada conversa, a determinada aula, determinada música, que vai de encontro com o que Deus te ensinou, com a palavra de Deus. Por isso que a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Porque quando a gente não conhece, a gente ouve coisas que são contra a palavra de Deus, a gente nem sabe o que é. E a gente toma aquilo como verdade. Então, é daí que vem a necessidade de a gente conhecer a palavra de Deus. De fazer aquele plano de leitura da Bíblia. Você precisa conhecer a Bíblia, entendeu? Não só da pessoa te contar no culto. É legal, é ótimo. Você vai no culto, o pastor fala, é maravilhoso. Mas você precisa saber mais coisas, porque não tem como ele cobrir toda a Bíblia. Então a gente precisa conhecer toda a Bíblia para que a gente se afaste de conversas, de ensinos malignos. E esse é um conselho muito bom que a gente precisa levar para a vida. E o último ponto, ponto 5, perseverar. E aqui perseverar é nesses pontos todos que ele falou, né? Perseverar é o quê? É a gente tomar a nossa cruz, entendeu? E seguir a Jesus. É algo diário, é algo que só vai cessar quando a gente estiver agora com Jesus. Então, é, isso aqui, eu acho que Paulo fala isso no sentido de explicar para Timóteo que essa vida ela é feita para o dia a dia até o fim dos dias. A perseverança é o seguinte, é você bater incessantemente, entendeu? É caminhar incessantemente até alcançar. É buscar a perfeição, é buscar a santidade. Como diz a Bíblia, quem é santo, santifique-se mais em Amém, meus irmãos? Então, esse aqui é o ensinamento que eu consegui extrair dessa, dessa, desse discipulado que Paulo fez a Timóteo, que serve muito para nós, para esses dias atuais, que serve para você colocar, é, colocar já profissional na sua vida a partir de agora, que é buscar a palavra de Deus, que é buscar tratar as pessoas conforme Jesus nos trata, buscar amar as pessoas, amar com ações, que é buscar se aprofundar no Espírito e receber o dom do Espírito, principalmente discernimento do Espírito. Se a necessidade de ser, por exemplo, com relação à fé, entendeu? Combater a ansiedade, que é um mal do século, que é ser exemplo da pureza, amém? Que é persistir em ler a Bíblia, é não desprezar o dom de Deus, e é ter cuidado com a sã doutrina e perseverar na fé cristã. Amém, meus amados? Amém? Que Deus possa nos abençoar grandemente e, e que a cada dia vocês possam estar mergulhando na palavra de Deus. Amém? Se quem aqui já lê a Bíblia diariamente, com foco de ler toda a Bíblia, que Deus abençoe e que continue, mas quem não faz ainda, que vocês possam se programar para começar o mais rápido possível. É muito importante que vocês conheçam a Bíblia como um tudo. Amém? Aliás, se você quiser, pode complementar o que você precisar, tá bom? Amém. E,
E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem comentar alguma coisa, pode mandar lá no grupo que a gente vai falando com vocês. Amém, meus irmãos? Vai lá, Arielzão. Amém. Só algo para a gente terminar rapidão. Eu achei interessante no início, né, no versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade quando tu falou Uhum. de a sabedoria, né, de, de entender esse momento. Não desprezar a sua mocidade. E eu acho interessante isso também, Sim. porque a gente faz, como diz, a gente assemelha a sabedoria a pessoas velhas, né? Geralmente com a experiência, com o passar dos anos, o que também é verdade. Quanto mais velho, mais experiência você adquire na sua vida. Porém, existem também pessoas muito novas e muito sábias. Por quê? Geralmente os jovens são as pessoas mais maleáveis. Já uma pessoa muito experiente. Ariel, Oi, eu não sei, eu não tô conseguindo te ouvir direito, cara. Eu não sei se é a minha internet ou se é a tua. tá saindo o áudio aí? Se alguém Eu não puder. sei bem entender o pessoal, se eles estão te ouvindo direito. Se eles estão te ouvindo, pode falar. é, Vocês estão conseguindo ouvir aí? Como é que tá aí? Tá conseguindo? Então, beleza. Não, ok, beleza. É, Geralmente as pessoas assemelham muito a sabedoria à velhice. E não está completamente errado e também não está completamente certo. Pessoas muito novas também podem ter muita sabedoria, né? A Bíblia nos conta que a sabedoria vem em temer ao Senhor. Então, não está limitado somente à idade. Então, se eu temo ao Senhor, eu tenho sabedoria. Ou seja, independente da minha idade, eu posso sim ter sabedoria. Pessoas mais velhas têm muita experiência de vida, o que é muito bom para pessoas que estão começando a vida agora. Ouvir os conselhos, né? A Bíblia nos conta, não despreze os conselhos do teu pai e tua mãe. Então, é muito interessante isso. Porém, a gente tem que lembrar também que pessoas, como diz, com muita experiência, podem acumular muita sabedoria, mas também podem acumular muita coisa ruim. E geralmente, quando você já está numa certa idade, você não se torna tão maleável quanto você já estava começando a sua vida. Ou seja, quanto mais novo, melhor para se aprender. A gente vê isso em tantos exemplos, né? Quanto mais novo uma criança é, mais rápido ela aprende certo tipo de coisa. Então, quanto mais novo é, melhor é para você aprender. Seja a palavra de Deus, seja outra coisa. Porém, se você deixa isso tardar muito, você se torna uma pessoa mais carrancuda, né? Então, não despreze a sua mocidade. Tema o Senhor e tenha sabedoria. Amém? Só isso que eu queria complementar. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar no chat, sobre qualquer coisa a gente tenta responder também. Lá no grupo, fica à vontade, tá? Acho que ninguém tem nada, né, para perguntar não, né? Então, amém. Quer complementar mais alguma coisa, Janta? Não, não, pode encerrar, meu queridão. Você vai orar? Então, amém. Então, eu oro. Senhor meu Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por cada palavra que o Senhor nos dá, por cada ensinamento que o Senhor nos permite ter, Pai. Que a tua sabedoria esteja conosco, que o Senhor nos permita, Pai, ser pessoas conhecedoras da tua palavra. Que o Senhor dê ânimo para cada um que está aqui e permita que a gente se aprofunda, que nós, Pai, possamos nos aprofundar na tua palavra. E que o Senhor sempre esteja conosco, nos abençoando, nos guardando de todo mal. Que o Senhor seja o nosso refúgio, nosso porto seguro, Pai. E que a tua sabedoria esteja no nosso coração, nos ensinando dia após dia. Nos permita ter muita experiência na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Shalom, shalom e até a próxima aula. Eu vou disponibilizar essa aula lá no grupo, tá? Até mais. Boa noite.